Meus queridos irmãos, nesse instante, aonde nós nos recolhemos ao nosso íntimo, aonde nós buscamos a conexão com Jesus, nosso Mestre querido, a Deus, nosso Pai, e a todos os amigos da espiritualidade que compartilham conosco esses poucos momentos, mas de grandes reflexões, das quais trazidas pelo Evangelho, trazidas pelas cartas de todos aqueles que propagaram este Evangelho, fazem com que nós busquemos a verdade, para que ela nos estruture de todas as formas, em sendo a nossa jornada, a nossa evolução, o principal motivo da nossa existência neste orbe. O Evangelho de hoje, ele está baseado no livro Vinhas de Luz, no seu item 143, Cartas Espirituais, das quais uma carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte: E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a-vos também. Nesta carta, menciona Paulo mais uma das igrejas, mais um dos grupos, mais uma das congregações em que ele espalhava a verdadeira luz em todos os cantos. Mais um motivo que ele tinha para que essa epístola também fosse lida em outra congregação. No item, né, no versículo 17, ele diz o seguinte: E dizei a Arquipo, atenta com o mistério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. E quem menciona Paulo com esse Arquipo? Ele foi considerado um dos primeiros cristãos, um dos primeiros fiéis, né, que está mencionado brevemente no Novo Testamento. No século IV, ele foi o primeiro bispo justamente dessa congregação, dessa igreja, em que Paulo dizia para que estas cartas fossem lidas. Ele foi bispo de Laodiceia, aonde também no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1, né, ele está também colocado como um dos 72 discípulos designados por Jesus para espalhar toda a verdade em todos os agrupamentos que acreditassem nessa renovação espiritual. Como o nosso tema é cartas espirituais, né, nós estamos falando exatamente de um trecho da carta de Paulo, mas traduzindo para o nosso lado, né, ou nos momentos de hoje. Emmanuel descreve a seguinte forma: o correio do céu nunca se interrompeu. Desde que a inteligência humana se colocou em condições de receber a vibração dos planos mais altos, não cessou o Pai de enviar-lhes apelos através de todos os recursos. Em razão disso, a inspiração edificante nunca faltou às criaturas. E na atualidade, com a intensificação do intercâmbio entre os círculos visíveis e invisíveis,
a face do espiritismo evangélico que restaura no mundo o cristianismo, na sua pureza essencial, as cartas espirituais são mais diretas, mais tangíveis. Grande parte dos estudantes, contudo, seguindo a velha corrente do indiferentismo, em reparando essa ou aquela página edificadora, procura avidamente o nome daqueles a quem são dirigidas. Se há conselhos sábios, devem ser para os outros. Se surgem advertências amigas ou severos apelos, devem ser igualmente para os outros. E compacta Assembleia dos Companheiros demonstra singular ansiedade para receber mensagens particularistas, com apontamento individual. Para prevenir tais extremos, recomendava a Paulo que as epístolas dedicadas a determinada igreja fossem lidas e comentadas em diferentes santuários, para a necessária fusão e dilatação dos conhecimentos elevados. As cartas espirituais de hoje devem observar idêntico processo. Somos compelidos a reconhecer que todos somos individualmente portadores de um templo interno. Saibamos distinguir as solicitações egoísticas e busquemos em cada mensagem do plano superior a consolação, o remédio, o conselho ou advertência de que carecemos. Quando soubermos compreender as pequeninas experiências de cada dia com a luz do Evangelho, concluiremos que todas as epístolas do bem procedem de Deus para a comunidade geral de todos os seus filhos. Fiquemos na paz de Deus e com esta reflexão que faz com que cada um de nós procure entender como é a receptividade do plano espiritual no nosso entendimento. Muito saudável essa afirmativa de Emmanuel. O correio do céu nunca se interrompeu. Ou seja, mais uma vez a clara demonstração que jamais estamos abandonados pelo Pai. Jamais fomos abandonados por Jesus, nosso Mestre querido, e sequer desamparado por aqueles que estão à nossa volta. Reflete ele que à medida em que o ser humano, que nós começamos a compreender melhor esse intercâmbio entre as diversas fases, entre os diversos planos, através da evolução da nossa inteligência, esses recursos começam a chegar com mais frequência. Eles começam a visualizar melhores entendimentos para que aqueles que os recepcionam possa transmitir a todos aqueles que estão à sua volta, conforme a orientação de Paulo em sua carta. Que ela não ficasse somente no plano dos colonicenses, que era uma congregação, mas também se distribuísse aos laodicenses e a todos os outros que pudessem escutar através da nossa manifestação da verdade divina. A inspiração edificante jamais faltou às criaturas. Sempre estivemos recebendo informações para a melhor construção do nosso mundo e do mundo de todos que convivem conosco. Só que, às vezes, não as escutamos. Nos tornamos
pessoas impermeáveis a todas essas observações, a todas essas informações e a tudo aquilo que chega para cada um de nós. O Espiritismo, à medida em que ele foi codificado, à medida em que ele começou a sua prática dentro dos processos cristãos, dentro dos processos evangélicos, começou-se a ter então uma melhor forma de observar as informações e a que níveis elas iriam atingir. Começaram a ter as informações que provocassem as nossas reformas morais, provocassem as nossas reformas estruturais, das quais, à medida em que pudéssemos ter, deixar de lado todos os nossos vícios, nós pudéssemos ter a paciência, a paz, o amor, o perdão, a certeza de que tudo aquilo que estamos fazendo sempre será através da obra de Deus, através da misericórdia de Deus. Fala Emmanuel, grande parte dos estudantes, seguindo a velha corrente do indiferentismo, recebem as páginas, as cartas, as informações e querem primeiro saber quem foi que as designou, quem foi que as escreveu. Dependendo do nome, eu posso dar credibilidade, dependendo, não. Esquecendo que a credibilidade não está no nome de quem a escreveu, mas está no seu conteúdo. Está na forma em que ela sensibiliza a nossa necessidade. Está na forma de que sensibiliza o nosso coração. Dentro do conteúdo, nós sempre entendemos que aquela mensagem, seja ela do que for, não é para nós, porque não está referendada, não está nominada. Creiamos a dificuldade de Chico Xavier ao passar todas as suas mensagens espirituais vindas de todos os espíritos edificadores, todos os espíritos consoladores, para aqueles que queriam saber: essa mensagem é para mim? É de alguém que eu conheço? Para que assim nós pudéssemos entender se elas são verídicas ou não. Precisava, às vezes, Chico Xavier, em suas mensagens, identificar através de algum significado comum para que as pessoas, naquele disparo, naquela palavra, naquele momento, percebessem que, independente de falar nomes, lugares ou situações, aquela mensagem era para ela. E assim foram edificando os doutrinadores, foram edificando os representantes da espiritualidade superior, para designar a todos nós o que precisamos fazer no nosso crescimento. E o mais importante, que às vezes dentro de casas espíritas se estrangulam as informações, elas detêm a informação por entender que elas são única e condição de privilégio de si, Paulo recomenda Emmanuel que as cartas espirituais, seguindo aos mesmos ensinamentos de Paulo, as mesmas observações de Paulo, devem ser propagadas em todas as casas que nós tivermos conhecimento. A verdade não é individual. A verdade, ela é coletiva. A verdade, ela é universal. E, para tanto, se nós, dentro da nossa condição evolutiva, tivemos a capacidade, tivemos a condição de recebermos, que a propaguemos.
Volto a citar Chico Xavier de novo. Imaginemos se Chico, de todas as suas obras, de todos os seus livros, de todas as suas mensagens, de todas as suas manifestações mediúnicas, ele segurasse todas elas para si. Que benefício teríamos nós para vislumbrar este plano superior? Aonde nós encontraríamos o remédio? Aonde nós encontraríamos a consolação? Aonde nós encontraríamos os conselhos ou advertências que são próprios para a nossa necessidade? Estaríamos buscando ainda? E hoje ainda continuaríamos, talvez, num mundo obscuro. No final, Emmanuel nos alerta. Quando soubermos compreender as pequeninas experiências de cada dia com a luz do Evangelho, concluiremos que todas as epístolas do bem procedem de Deus para a comunidade geral de seus filhos. Não são nossas. Não pertencem a nós. Como falava Chico, eu somente sou o carteiro. Eu somente encaminho as mensagens que vêm do alto. Eu entrego a mensagem a quem necessita tanto delas. Às vezes em questões particulares, às vezes em questões coletivas, mas sempre buscando a participar de todas as informações que o plano espiritual extravasava. A felicidade está em distribuir, não em concentrar em nós aquilo que achamos que é a felicidade. Fiquemos então na paz de Deus, na harmonia do Cristo, nosso mestre amigo, e dentro daquelas experiências, daqueles ensinamentos, daquelas inspirações ou sugestões que às vezes são sopradas em nossos ouvidos, busquemos traduzir o que há de melhor e propagarmos a quem está do nosso lado. E assim, à medida em que nos pusermos como carteiro, estaremos a entregar cartas para todos aqueles que sofrem. Fiquem na paz de Deus. Chegamos então ao momento de doarmos, propagarmos a energia que recebemos durante esse período do Evangelho, através das inspirações do alto, através das nossas necessidades e todos os atendimentos que tivemos, e que possamos então assim distribuir através das nossas vibrações para todos aqueles que sofrem. Então, a partir deste momento, fortalecidos e harmonizados com Deus nosso Pai, Jesus e todas as equipes espirituais dessa casa, nós vamos vibrar. E vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício de todos deste mundo a quem habitamos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todas as religiões
e por todos os espíritos com tarefas evangelizadoras. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando seu contorno todo iluminado, que essa luz seja forte para iluminar nossos governantes, envolvendo-os para que governem com sabedoria e justiça. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem as dores da alma e do corpo físico. Por esta casa que nos acolhe e por todas as assistências nela realizadas. Vamos vibrar por todos os lares da terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Por todos os nomes que são colocados nas vibrações, para que sejam envolvidos em paz, em amor e alívio. Pelo nosso lar e pelos entes queridos que lá deixamos, imaginando a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes e transborda por portas e janelas, envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vibremos por todos os nossos irmãos, principalmente aqueles que se encontram enfermos. Vibremos por todos nós, que aqui estamos reunidos em nome de Jesus, para que nos mantenhamos em serenidade, fortalecidos na fé e na confiança. Que recebamos neste momento as bênçãos do alto, com as energias benéficas de sustentação e amparo. Que assim seja, graças a Deus.